adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Não pare de cantar, não pare de dizer esse nome. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. A igreja, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os céus se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja adora. A tua igreja te adora. Nesse momento você pode abrir a sua boca e engrandecer. Diga palavras de gratidão a Ele. Diga: Senhor, Tu és lindo, Tu és eterno, Tu és fiel. Nós queremos ouvir o som da voz da igreja. Diga: aleluia, Senhor. Aleluia ao teu nome. Aleluia ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. O que daremos a Ti por tantas coisas que tem feito por nós? O que daremos a Ti, Senhor? A Tua igreja, Pai, te adora e celebra o Teu nome. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça igual. A tua igreja te adora. Nós podemos fazer melhor. Nós podemos fazer melhor para Ele, para Cristo. Teu reino é sempre. Aleluia. Adora. A tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. Clamamos o teu nome, Jesus, aqui neste lugar. Te adoramos, Senhor.
Seja exaltado. Recebe, Pai, aquilo que nós ofertamos aqui para Ti. Transforma os corações desta noite. Nos dá o privilégio de ter gente salvas aqui neste meio, Senhor. Tudo que fizemos aqui é para que haja salvação de pessoas, Pai. Para o engrandecimento do Teu nome. É por isso que a igreja Te adora, Senhor. Ela celebra o Teu nome. Opera um mover, Senhor. Espírito Santo de Deus, opera um mover aqui. Traz pessoas ao arrependimento. Traz pessoas ao renovo. Porque o Teu reino é eterno, Senhor. O Teu reino é sobre todos. Não há outro. Aleluia, Deus. Aleluia. 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 Aleluia, glória a Deus, seja exaltado para sempre, 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 todos os dias, que as nossas vidas aqui em comunidade seja para louvar o Teu nome, Jesus. Que as nossas vidas em comunidade seja corpo vivo de Cristo. Que a nossa vida em comunidade seja para amar, para Te adorar, para acolher. Age, Senhor. Age, Senhor. Age, Senhor, no nosso meio. Age, Pai. A Tua igreja Te adora. Aleluia, aleluia. Seja exaltado sempre, sempre. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui estão felizes por estar aqui, neste lugar, adorando ao nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Podem sentar a todos. Eu não sei vocês, mas eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Se nós cantamos aqui, meu irmão, é porque o Senhor tem que ser adorado. Tu és maravilhoso, Jesus. E a Tua presença nos constrange. Quem somos nós, Senhor? Pecadores. Muitas vezes tolos. Mas o Teu amor nos alcançou. Quando a gente chora, não é de tristeza não, Senhor, é porque nós estamos sentindo a Tua presença. Que toda a Tua igreja também possa sentir a Tua presença neste lugar. Todos. Aos que tiverem de coração duro, que o Senhor possa sondar cada um. Para que possam também chorar pelos seus pecados.
para que o Senhor venha derramar da sua graça e misericórdia. Os nossos pecados, Senhor, são muitos. Mas como disse João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você que está aqui quer esse Cordeiro de Deus na sua vida, esta noite Ele está querendo tirar os seus pecados, te purificar, te dar novas vestes. Obrigado, Deus, porque mediante a tantos desafios, tantas dificuldades às vezes, nós podemos sentir a Tua presença. E nós sabemos que Tu estás conosco. Ajuda-nos com Tua mão poderosa, com Tua destra fiel. E que esta noite, Senhor, nós possamos chorar ainda mais. Que esta noite a gente possa confessar as nossas culpas e pecados ainda mais. Que esta noite o Senhor nos agracie com um presente de almas se rendendo aos Teus pés. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Toca onde, Senhor, eu não consigo tocar. Toca onde os homens não conseguem tocar. Toca onde ninguém ainda tocou. E transforma a cada um de nós para ser parecido contigo. Toca, Senhor, aonde os olhos humanos não conseguem ver. Te exaltamos com músicas, mas agora que a Tua palavra penetre na nossa alma e gere em nós arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A alegria do Senhor, a nossa força e é quem nos transforma. Meus irmãos, dando continuidade à nossa série Juntos, a palavra por si só, 5 letras, mas que tem um significado muito grande para cada um de nós. Um significado muito além do que 5 letras. E vamos continuar andando nesse espírito de juntos, não separados, mas juntos, unidos, em um só corpo, em uma só voz, em uma só fé. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 12. Atos capítulo 12, nós vamos ler do 1 ao 18, ao 19. Leiamos assim na palavra de Deus. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agravava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o apreendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa,
Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo quem era real e o que se fazia por meio do anjo. Tudo que lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente um anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ele correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro, está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi um pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido com Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrado, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Amém? A palavra do Senhor, meus irmãos, é poderosa. Eu estava preparando um outro sermão para cá, para a igreja. Mas o Senhor, na quinta-feira, me deu outro direcionamento. E eu fui estudar, entender o que é que o Senhor queria que eu falasse à igreja. Nem sempre é as nossas vontades, mas o relato, a Bíblia é autoexplicativa. E por si só você já compreende aqui muitas coisas. Mas tudo isso estava acontecendo por meio político em Roma, Judeia e toda aquela região. A Bíblia relata do versículo 1 ao 4 o desejo de Herodes em perseguir a igreja, em acabar com os profetas, os apóstolos do Senhor, acabar com a pregação do Evangelho, acabar
com os louvores, com as reuniões. Pedro, apóstolo, junto com Tiago, outro apóstolo, filho de Zebedeu, pregando a palavra de Deus. Aqui se trata de Herodes Antipas ou Agripa I. Esse Herodes, ele é filho do Herodes Agripa, que é neto do Herodes o Grande, Alexandre o Grande. O império era dominado por Cláudio. Cláudio é um perseguidor da igreja. Todos os Herodes que vieram de Roma são perseguidores da igreja. Eles não aceitam que os judeus se convertam ao cristianismo. E eles vão fazer de tudo para parar a igreja, para acabar com a raça dos crentes e dos cristãos. Esse homem, ele buscava tanto prestígio para ele, esse Herodes Agripa ou Antipas I, que a forma que ele tinha de ligar, junto com o imperador Cláudio, o judeu e o romano, fazer assim um equilíbrio entre os dois e prestar um bom relacionamento, só existia uma forma: era matando os cristãos. Para que eles alimentassem o desejo do judeu e do romano não convertido ao cristianismo, então a única forma era matar os judeus cristãos convertidos ao cristianismo. Nós estamos nos falando aqui do século 40, mais ou menos, 35, 40, até o século 60, quando chega também o apóstolo Paulo logo depois, e ele mesmo em suas cartas escreve: eu estou aqui como prisioneiro, preso também. Mas nós falamos agora de Pedro e Tiago. Então esses homens, eles gostavam de sangue cristão, sangue de pessoas que se convertessem ao Evangelho de Cristo. O relato diz que foi depois da festa dos pães asmos, ou da festa dos pães sem fermento. Essa festa ela acontece porque desde quando o povo foi liberto do Egito, eles fazem essa festa, a Páscoa. O próprio Moisés fez isso. Mas eles não queriam prender naquele período, porque aquele período era pós-Páscoa. E no período pós-Páscoa, ele deixava as pessoas meio que festejar as suas festas, mas ficavam reberando para pegar. Esse homem gosta de sangue cristão. Para que o evangelho chegasse aqui, eles tiveram que passar por isso. É uma discrepância muito grande do Império Romano com a igreja. Note que a igreja ela não tinha nenhuma lei constitucional naquele período para defender. A igreja ela não tinha influência política. A igreja não tinha nem condições financeiras. A igreja era a igreja perseguida. Ele não tinha nenhum deputado para lutar lá em Roma, dizer: estão prendendo o homem, ele não está fazendo nada, só porque ele está pregando o evangelho. E estão na rebeira do outro de pegar o outro. O primeiro que prenderam já mataram por amor a Cristo. O segundo já está na beira de ser preso, para 2 dias depois ser morto. É um texto muito direto aos nossos corações. Na parte 5 do versículo, diz: enquanto Pedro está preso, é sentenciada a sua morte. Mas sabe o que é que a igreja fazia? Ela estava junta. Enquanto Pedro foi sentenciado,
parecia um bandido de alta periculosidade. Eram 4 tropas com 4 guardas armados. Se multiplicar isso, é 16 soldados para pegar um homem que estava a caminho da igreja. Um homem que pregava sobre Cristo. Um homem que foi transformado pelo poder do Evangelho. Agora, preso, sentenciado, mas enquanto ele está sentenciado, nos cárceres, a igreja não está separada não. A igreja estava junta, orando, clamando, chorando os pés do Senhor pela vida de Pedro. Quando eu li isso, já li várias vezes, mas toda vez que a gente lê é um ensinamento diferente. Quantas vezes nós temos clamado em favor dos nossos irmãos que estão presos nos seus pecados? Quantas vezes nós temos clamado em favor dos irmãos que estão passando por apertos? Qual é o tempo que você tem tirado para orar pelo irmão da igreja? Enquanto ele está passando por dificuldade, falta de relacionamento. Quantas vezes você tem colocado o seu irmão em oração? Todos os milagres, meus irmãos, que aconteceram daqui para frente, foi por causa de uma igreja que estava junta em oração, em clamor. Era a oração intercessória, era a oração unânime, era a oração constante, insistente, perseverante, era a oração intensa com fé. A oração tinha uma direção, era um clamor. E nessa noite, eu quero trabalhar com os irmãos um tema: quando uma igreja clama. Quando uma igreja clama. O primeiro passo desse texto, do versículo 5, que nós lemos: então Pedro ficou detido na prisão. A parte B do versículo: mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. No verso 6 diz: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Aqui ele está falando de uma cela. Preso com 2 algemas, possivelmente um em cada braço, um soldado para esse lado, outro soldado para esse outro. Então ele estava preso no meio, com as 2 mãos presas em algemas. E sentinelas se montavam para que ninguém entrasse, nem conseguisse acessar nem ao presídio, nem ao pavilhão e nem à cela dele. Então, estavam montando sentinelas para que não chegasse nem perto. Pedro era como se fosse um dos bandidos de cadeia máxima. Eram tantos policiais até chegar a Pedro, que eram sentinelas e sentinelas. Montavam a guarda à entrada do cárcere. A primeira questão que nós devemos entender é que quando uma igreja clama e ela está junta, pessoas recebem refrigério em seus corações. Algo sobrenatural estava acontecendo aqui, no coração de Pedro. Algo estava acontecendo. Ele sabia que seria morto no outro dia. Ele estava preso, algemado, sem poder mexer as mãos. Quem fica no canto tem pelo menos a mão esquerda ou a mão direita. Pedro, para mexer as suas mãos, mexeria também com as mãos do colega, porque ele estava possivelmente ao meio. Por que não colocaram Pedro no canto? Algumas provas, você se pergunta o porquê. É onde o Senhor mais quer ensinar você. Pedro sabia que no outro dia já estava previsto. É como se fosse amanhã, segunda-feira,
já tinham avisado para ele que amanhã seria o julgamento e ele iria morrer, igual Tiago morreu. Tiago foi decepado. Esse Herodes aqui é filho do Herodes que pediu a cabeça do João Batista numa bandeja. Daí você espera quem é o pai. O pai desse Herodes aqui pediu a cabeça do João Batista. Agora ele fez a mesma coisa com Tiago. Ele decepou a cabeça do Tiago. Agora queria também matar Pedro. Só que, por mais que ele sabia desse problema, Pedro ele estava calmo com a situação. Ele não estava estressado, preocupado com, eita, amanhã eu vou morrer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava com ele. Ele tinha comunhão intensa com a igreja. Ele estava junto em oração com a igreja. Ele estava a caminho da igreja, em oração. Então ele não estava preocupado se fosse preso. Não estava preocupado não. Ele sabia que o guarda de Israel era maior do que os guardas de Herodes Antipas. Ele sabia que os guardas estavam com ele. Eu imagino Pedro, vocês podem me levar, mas a minha oração vocês não vão me roubar. Vocês podem me matar, vocês podem decepar a minha cabeça, mas eu vou continuar orando lá naquela cela. Vocês podem amarrar as minhas mãos, eu vou continuar clamando a Jesus. Eu vou estar em concentração com os meus irmãos da minha igreja. Eles estão juntos comigo em oração, e eu vou estar junto com eles, clamando também pela minha vida. Eu sei que eu não posso fazer nada por mim, mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é bem certo, Ele é poderoso, guardar o meu tesouro até o dia final. Ele sabe, ele não temia a morte, ele não tinha medo da morte, ele não estava preocupado com isso. Eu não sei se você já ouviu uma frase que diz assim, ó: para o mundo, paz é a ausência de problema. Para nós, a paz existe independente dos problemas. O mundo externo de Pedro, estava todo mundo preocupado. Pedro não volta mais não. Pedro morreu, é dali agora, igual a Tiago vai morrer. Mas o mundo interno de Pedro tinha paz. A paz que excede todo entendimento. Guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Talvez você tenha paz externa, mas interna você está assolado. Você está totalmente... Pedro era o contrário. O mundo externamente podia não ter paz, mas ele tinha paz em Cristo e sabia que o Senhor o guardava. Em Filipenses 1, capítulo 1, 20, versículo 20 e 21 diz: aguardo e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer viva, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essas palavras é de outro homem que também foi preso. Quer eu viva, quer eu morra, quer eu ganhe muitas coisas, quer eu perda tudo, quer o que aconteça, eu estou no comando do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo, igreja? É Ele quem guarda. Pedro não estava preocupado com a sua vida física. Uma outra questão que o texto nos traz é que quando uma igreja clama ao Senhor e ela está junta, a glória do Senhor se manifesta e as barreiras são quebradas, meus irmãos. No versículo 7 diz: repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Pedro estava deitado. Talvez ele estivesse cantando lá uma música. Eu vou já cantar para os irmãos qual era a música que ele estava cantando lá. Pedro, adorando ao Senhor. Aparece uma luz forte dentro da cela, meu irmão. Eita glória. Sabe o que é isso? A igreja estava orando. Não tinha, pastor, é 10 horas, tem que ir embora. Não tinha isso não, era orando, 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 orando. Eles só deixariam de orar quando tivesse a notícia ou do Pedro vivo ou do Pedro morto. Mas a igreja estava lá.
Sabe o que é isso? Era como se ele estivesse fazendo escala. Aqui na PIB-MH, vamos fazer uma escala. Começa amanhã, 7 horas da manhã. Aí 1 hora de 7 a 8, por exemplo. 6 a 8. Aí vai para o trabalho. Outro vem de 8 às 10. De 10 às 12. De 12 às 2. De 2 às 4. De 4 às 6. E aí até chegar meia-noite, encerrando. Estou com vontade de fazer isso aqui. Guarda. Guarda. Guarda, meus irmãos. Repentinamente o anjo aparece. O texto bíblico em suas traduções diz: e uma luz brilhou na cela. Note que lá tinha 3 pessoas. O homem de Deus e os 2. Até os outros 2 que estavam presos sentiram a presença do poder de Deus com aquela luz. Talvez eles não se entregaram a Jesus, ele fosse um crente, um amigo do evangelho que vem para cá, se senta na cadeira, muitas vezes, e não quer aquele compromisso com o Senhor. Talvez ele fosse, aqueles 2 fossem um amigo, mas pelo testemunho daquele homem, de cantar, de louvar e de exaltar a Deus, os 2 foram transformados também. Viram a luz forte. Se entrar uma luz forte dentro do seu quarto, o que é que você vai pensar? É um vagalume? Alguém acendeu a luz. A luz é forte. A Equatorial nem resiste a essa luz. É forte a luz. Ilumina tudo. Quando a luz aparece, ela dá uma triscada em Pedro. Pedro automaticamente sente o toque do Senhor. Por que Pedro sentiu o toque do Senhor? Que ele estava em comunhão com a igreja. E quando Deus toca, ele sente. Quantas vezes Deus tocou em você, através de palavras de gesto, e você não observou? Você não está conectado com o toque. Ele não tocou 2 vezes, não. A palavra do Senhor disse que o anjo desceu e triscou. Quando triscou, o toque é suave. Aquele toque de Jesus é suave. É igual a mãe da gente quando está passando assim, quando dói a perna, aquela suave. Aquele toque em Pedro, automaticamente ele fez que nem a mulher do fluxo de sangue. Triscou nas olas de Jesus lá no manto. Ela não puxou o vestido, sacudiu, não, ela só triscou. De mim saiu poder. Pedro olhou. Eu sei que é o guarda de Israel. É ele. Eu não duvido, essa luz é dele. É ele que veio me buscar aqui. Foi ele que veio. Eu não mereço nada, nada disso, mas ele veio me buscar. Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu choro aqui. Quando desperta nessa luz, ele se levanta. Quando ele se levanta, não tinha como ele se levantar, talvez sozinho, porque estava algemado. Os outros também se levantam. Agora lá vai Pedro. Aquela luz acompanhando a Pedro agora. Passar naquela cela. Tem cadeado. Que cadeado, irmão? Não existe cadeado não. Quando a igreja de Jesus está junta e clama, a glória do Senhor se manifesta e as barreiras são quebradas. Cadeado nenhum existe mais. Não existe, não tinha mais cela, não tinha mais grade nenhuma. Agora eles vão passando. E os guardas? Os guardas viram só a luz forte passando, e Pedro vai caminhando. Então eles começam a passar pelos guardas que pegaram e montaram sentinela para pegar. Ele começa a passar 1, 2, 3, 4, 5, passando pelos 16 soldados naquele corredor poderoso. Naquele corredor que o trouxe do cárcere, ele entrou preso, agora ele sai liberto em nome de Jesus. Agora ele sai de lá,
O portão era fortíssimo, o portão era preparado. Sabe por quê? Esse portão aqui era um dos que guardava a cidade. Então, uma cidade bem guardada, ela tinha muros altos. Por que derrubaram as muralhas de Jericó? Eram muito altas, eram grossas, fortes, não era cadeado papais, era coisas muito mais fortes. Não era chavinha feita em chaveiro, era coisas grandes. Então, aquele portão era duro, aquele muro era alto, aquelas coisas eram tudo para dificultar ele fugir. Só que agora, os portões caíram no chão, os muros caíram, as barreiras se destruíram. Pedro vai passando naquele portão, vai passando, e a luz acompanhando aquele homem de Deus. Eu faço uma pergunta para você: quais são as barreiras que precisam ser quebradas na sua vida hoje, para você estar junto em comunhão com a igreja de Jesus? É a sua justificativa? É o seu gosto? É o seu tempo? Você está reclamando do tempo? Deus é o dono do tempo. Você está reclamando do emprego? Quais são as barreiras? É o seu marido? É a sua esposa? É seu filho? É o menino que é danado, eu não levo para a igreja por isso. É isso? E se Deus tirar? Quais são as barreiras que você está enfrentando na sua vida hoje? Eu costumo dizer para os irmãos que às vezes a gente faz um mapa e a gente fala do nós. Nós precisamos, minha família precisa, meus amigos, meu irmão, vou lhe pedir encarecidamente, quando você for fazer seu mapa, não fale de nós. Nós queremos saber de você. Nós, isso aí é justificativa. Fale de você. Eu preciso, eu estou assim, eu tal, eu e eu. Sabe por quê? Porque senão as barreiras não vão ser quebradas da sua vida. É fácil colocar o nós, o povo acolá, não, o menino ali, tal. Fale de você. Você precisa quebrar a barreira. É a incredulidade? É o zelo pela casa do Senhor? É o que está faltando? Eu sei que existe, não adianta a gente dizer, não, eu estou bem. Não adianta, todos nós temos alguma área da nossa vida, todo este palco aqui, essas pessoas, essa igreja, todos nós temos alguma área das nossas vidas que precisa do toque do anjo do Senhor para sermos libertos das nossas cadeias. Mas note comigo que a música que Pedro cantava lá, sabe qual era a música? Vou dizer para você, ó. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar meu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Quem sabe canta. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destrui mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Amém? Era essa música que Pedro cantava lá. Era essa. Pois não há barreiras para os que estão em Cristo Jesus. Era essa música. Era essa. Olha a maravilha. Meus irmãos, isso falou comigo assim de um jeito.
que deu vontade até de estar lá pertinho do Pedro. Pertinho, ouvindo ele clamando. Salmos 121, 2 diz o quê? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem dele, vem dele. Glória a Deus, o meu socorro. O salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta e responde a pergunta: de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor. Pedro, Diego, João, Antônio, Raquel, Rafael, o nome de vocês, troque o de Pedro e coloque o nome de vocês. Pois não há barreiras. As barreiras são quebradas pelo poder que há no nome de Jesus. Note que nós podemos aprender também que quando a igreja clama e ela está junta, percebemos a importância da comunhão em Cristo Jesus. No versículo 11 e 12, diz assim, capítulo 12, versículo 11 e 12 diz: então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E no 12 ele diz: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado João Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava o quê? A igreja de Jesus ainda estava orando. Olha, o texto diz que ele foi preso no dia anterior. Um dia depois ele iria ser morto. O anjo veio e libertou. A igreja começou a oração nesse dia que ele foi preso. Agora o Pedro vem vindo, as algemas soltas, tudo quebrado, ele caminhando nas ruas. Eu vou me encontrar. Ele fala logo no meio da rua dizendo o quê? Agora eu sei, Senhor. Se existe alguma dúvida no meu coração, agora eu sei que foi o teu anjo que me libertou. E ele começa a correr, para lá. Quando chega lá, Pedro chega, quem que ele encontra? A igreja orando por ele. Orando. Então, meus irmãos, quando uma igreja clama e está junta, nós percebemos a importância dessa comunhão. O GR. Aquilo que a gente faz aqui é resultado de uma boa quarta-feira, que eu me alimento aqui com os irmãos, aí eu vou lá para o meu GR, já estou cheio, chego no meu GR, eu fico mais cheio, não importa se eu vim cansado, se eu estou com a mesma roupa de manhã, não quero saber, eu estou lá. Aí chego lá, entro cheio, sal mais cheio, eita glória. Aí quando dá no sábado, se tiver evento, der melhor. Aí chega no domingo de manhã, eu estou cheio, escuta aquela palavra, Efésios capítulo 4, que foi falado aqui hoje. A igreja, a unidade do corpo de Cristo, que Paulo vai falar aos Efésios. Aí quando chega de noite, eu já estou transbordando. Quando dá manhã, aí eu encontro com meus amigos lá do meu GR do trabalho, dou uma palavra com ele. E aí, como foi? Me conta. Tal. Eu vou orar por quem? Aí ela, não, me diga só o nome. Vou orar por isso. Aí eu anoto. Quarta-feira eu me alimento de novo. Sexta-feira eu estou lá no meu GR com eles, falando desse Jesus poderoso, que é maravilhoso e tem poder para salvar. Olha como é bom. Não existe nada melhor do que viver igreja assim. Então nós começamos a perceber, quando nós estamos juntos, o valor da comunhão entre irmãos em Cristo Jesus. Note que o texto diz que Pedro já tinha sido preso outra vez. No capítulo 5, se vocês abrirem Atos capítulo 5, o versículo 17 ao 20, vai contar uma história onde os apóstolos
são presos mais uma vez. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, aqui está incluso Tiago e Pedro, colocando numa prisão pública. Mas o que foi que aconteceu mais uma vez? Mas durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Olha só, o anjo do Senhor libertou o preso. Aqui a segunda vez, no capítulo 5 ele tinha sido preso, foi liberto pelo anjo do Senhor. No capítulo 12 ele foi preso de novo, liberto pelo anjo do Senhor. Só que o interessante é que no capítulo 5, o anjo dá um recado importante para ele. Ele diz o quê? Dirija-se ao templo, igreja, comunhão, compromisso, zelo, amor. Então não se canse de vir à igreja não, porque quem diz é a palavra do Senhor. Estar junto, unido, ninguém se cansa de participar de culto não. Eu não sei nem quantos cultos eu já participei, mas se tiver 1 milhão pela frente, eu participarei de 1 milhão pela frente. Compromisso, meus irmãos. O anjo disse, poderia ter dito: agora tu está liberto, vai e conta teus parentes. Mas ele não disse: tu estás liberto, dirija-se ao templo do Senhor. Agora no capítulo 12, o que é que acontece com Pedro? Pedro, ele sabia que ia sofrer pelo nome da igreja de Jesus. Pedro sabia da importância da igreja. Pedro não negligenciava os princípios. Pedro é liberto e ele não foi para a casa dele no capítulo 12. No capítulo 5 ele foi ao templo e no capítulo 12 Pedro foi à igreja de Jesus se encontrar com seus irmãos. Ah, meus irmãos, olha que maravilha. Pedro tem família, mas ele não foi para a casa dele, ele foi ao templo no capítulo 5. Pedro mais uma vez é liberto e no capítulo 12 ele sai correndo ao encontro do povo de Deus, na igreja do Senhor Jesus, e encontrou os irmãos orando. Pedro é guiado pelo espírito da comunhão, pelo espírito dos juntos. É isso que estava dentro de Pedro. Pedro, ele não foge para não ser preso novamente. Ele não fugiu. Ele já sabia que ia ser preso novamente. Ele não fugiu. Pedro está indo em direção à Igreja Batista de Monte Oreb. Olha que alegria. Pedro está indo à igreja de Jesus. Você, meu irmão, não é salvo pela comunhão na igreja, mas quem é salvo não negligencia esse princípio. Você não é salvo pela comunhão da igreja, mas quem é salvo por Cristo não negligencia esse princípio, como fez Pedro. Amém? Vocês estão entendendo? A nossa comunhão não tem poder de me salvar, só Jesus. Mas eu, por ser salvo em Cristo, entendo que é um princípio estar adorando a Jesus em comunidade, em igreja, juntos na comunhão. Se você vê, tem uma resposta para tudo, né? 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, verso 11 diz: por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, dizendo: meus amados irmãos, eu sei que vocês estão vivendo em amor, vocês estão se edificando, se encorajando, mas não deixem, continuem, edificar e encorajar. 1 Tessalonicenses 5, 11. Por isso, encorajem. Eu sei que às vezes a gente não tem coragem. Eu também às vezes sou assim. Sou ser humano. Me entristeço, choro. Às vezes estou para baixo. Às vezes venho à igreja triste. Mas eu venho para cá, sabe por quê? Primeiro porque para mim é um princípio. E quando eu estou em reunião com os meus irmãos, eles soltam umas palavras, aí vai lá, ó, pam, uma injeção em mim, ó.
Aí eu, quando termina, eu estou bem, estou melhor. Princípio, a igreja é isso, é encorajar. Se tem alguém triste do seu lado, fala aí para o irmão que está do seu lado, diga, meu irmão, se encoraje. Diga aí para ele que está do seu lado, meu irmão, se encoraja, meu irmão. Bora, te alui, meu irmão. Coisa boa. Fale para ele, que é para se aluir aí, bora. A outra parte do texto diz, edifiquem. O que é edificar? Sabe o que é edificar? Muitas vezes não é procurar saber o que aconteceu, é sentar numa cadeira com o irmão e dizer, irmão, sente aqui, eu senti um desejo no meu coração de orar por ti. Olha, desde ontem eu sinto uma coisa queimando dentro de mim, assim, uma coisa que está me dizendo, eu vou orar por você. Sente aqui, eu vou orar por você. Aí você, já fiz muito isso, lá no meu trabalho, na rua, quando a gente está evangelizando, né, no CEIB. Você para ali, aí olha, escuta. Aí chegamos na casa da senhora, ela olhando para mim. Aí o Espírito Santo de Deus, ora por essa mulher, ora por ela. Aí eu disse para ela, Dona Antônia, eu posso orar pela senhora? Ela, ore, meu filho. Quando terminou a oração, ela, coisa boa. Aí eu disse, coisa boa, você vai começar a viver a partir de agora. Entregue sua vida a Jesus. Aí você vai ver o que é coisa boa. A melhor coisa. Ela olhava para mim tão atenciosa. Minha vozinha do evangelismo, que a gente encontra tanta gente, né? Então orar uns pelos outros, edificar, ensinar, corrigir. Quando o pastor chega cobrando, meu irmão, estou sentindo falta de você na igreja. Meu irmão, estou com tanta saudade de você. Meu irmão, foi acontecer, como é que estão as coisas? Manda uma mensagem para um, para outro, como é que está por aí? Ali é só o amor, a edificação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus. A gente ora e ele diz, vai. Está faltando, fala. Às vezes a gente fica tentando, não, vou deixar para amanhã. Aí quando a gente senta na cadeira, manda a mensagem. O Espírito Santo de Deus manda, fala, diz. Aí você manda a mensagem. Quando você vai entender, às vezes é um problema que a pessoa está passando. Sabe por quê, meu irmão? É porque você faz falta. Aqui, quando a gente está aqui na frente, eu olho para cada um. Eu sei que às vezes nem todo mundo está bem, mas quando está tudo pertinho aqui, a gente olha, tem vontade de ir lá fora, dar um abraço, um aperto de mão, dizer, eu estou com você. Eu não sei o que é que está passando, mas eu estou com você, eu estou orando para a sua vida. Certo dia, 4 horas da manhã, eu me levantei, fui no banheiro e me deu uma vontade de orar. Não, 4 não, 3. 3 horas da manhã. E eu fui orar. Quando eu me espanto, o irmão manda uma mensagem para mim, 3:05 da manhã. Sente a presença do Espírito Santo entrando dentro da tua casa aí, meu irmão, agora. Eu me arrupiei todinho. Eu só me ajoelhei e comecei a chorar aos pés do Senhor. Como é que esse irmão sabia que ele estava lá na casa dele? Sabe o que é isso? Comunhão do Espírito. Comunhão do Espírito Santo, está junto, unido. Você está tão conectado com Cristo que o seu irmão de longe mandou uma mensagem para você. E depois daquele dia nós começamos a fazer a nossa oração ali naquele momento. E foi ele chorando de um lado e eu chorando do outro. Clamando ao Senhor. Como é maravilhoso estar conectado com a igreja de Jesus. É um chorando pelo lado, outro chorando por outro, mandando mensagem. A gente se alimenta disso, meu irmão. Está faltando muito mais disso. E nós não podemos negligenciar isso. Uma outra coisa que nós aprendemos é que quando a igreja clama e ela está junta, coisas extraordinárias acontecem. E o improvável nos surpreende. No versículo 13, olha o que aqui diz no versículo 13. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender.
Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles estavam orando, Pedro bateu na porta. E aí o que acontece? Ela vai atender, ela sabe identificar o som da voz de Pedro. E ela vai dizer aos irmãos: Pedro está à porta. No versículo 15 ele diz: eles porém disseram. Sabe o que eles disseram, os irmãos? Está fora de si, Rode. Está fora de si, é? Insistindo ela em afirmar que era Pedro a quem ela ouvia, disse-lhe: deve ser o anjo dele. Sabe o que acontece aqui? Existe um relato que quando ela diz que era o anjo dele, é porque alguns judeus tinham a crença de ter a história dos anjos protetores. Os anjos da guarda, né? Não, o anjo da guarda. O anjo da guarda é Jesus. Só que tem gente que, não, meu anjo da guarda, meu anjo protetor. Então, o que acontecia? Eles acreditavam mais ou menos assim, que todos os judeus, na crença, tinham um anjo da guarda, e esse anjo só se mostrava depois da morte. Como Pedro foi para um lugar que, na cabeça dos amados irmãos, era impossível ele voltar com vida, quando bateu na porta, ela ouviu Pedro. Os irmãos não estavam lá, disseram que não é um anjo. Dá a entender que como se Pedro já tivesse morto, e quem veio falar agora foi o anjo de Pedro. Por isso que ela diz, Rode, não deve ser o anjo de Pedro. Só que o anjo de Pedro é Jesus Cristo de Nazaré. É ele que é o anjo de Pedro. Não existe anjo da guarda, não. O anjo da guarda é Jesus. Mas a igreja, meu irmão, precisa estar unida para viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Às vezes nós temos fé para clamar em oração, mas não temos a sensibilidade de perceber o resultado da nossa oração. Aqueles irmãos, eles estavam orando, aqueles irmãos estavam clamando, só que muitos deles estavam de joelho, chorando, orando, mas incrédulo. Achavam que era impossível Pedro retornar, ler a porta e bater. Sou eu, Pedro, voltei vivo, sã e salvo. Só o que acontece no nosso meio, né? A gente ora, se ajoelha, chora, mas não tem fé. Acha que é impossível. A pessoa está com câncer, é impossível. Não vai viver. Eu e você. Eram aqueles irmãos que estavam orando. Por isso que disseram, é o anjo. Era não. Quando está unido e uma só voz, nós temos que ter sensibilidade para ouvir o resultado das nossas orações. Você está orando? Deus vai me dar a resposta. O resultado dela você vai ver, não duvide não. Só não duvide. Uma coisa que você não pode fazer é duvidar. Ore, clame, chore, 1, 2, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Chore, ore e clame. A resposta vai vir. Vai vir. E quando ela vir, você vai ficar igual esse povo. Algumas traduções dizem o quê? Atônitos, espantados. Quando viram e abriram a porta. Uma coisa que a gente precisa aprender como igreja, a igreja, quando a igreja clama e ela está junta, nós somos estimulados a cumprir o nosso chamado. No versículo 16 diz, Pedro, no entanto, continuou batendo, batendo e batendo. Quando abriram a porta, eles ficaram perplexos. O que é perplexo? Não acredito. E Rode não era o anjo não, Rode. Era o Pedro. Imagina aí. Você orou, você clamou, você gritou. Aí amanhã de manhã tem a resposta. Tá. Abriu uma porta de um emprego. Meu marido bate. Eu quero entregar minha vida para Jesus. A família desfeita agora é feita. Olha como Deus é maravilhoso. Eles ficaram perplexos.
E no 17 diz ele, porém, fazendo um sinal com a mão para que calassem, os irmãos ficarem calados. Por quê? Porque Herodes ainda estava perseguindo. Descreveu como o Senhor havia tirado da prisão. Ele começou a explicar para os irmãos como Deus tinha feito para tirar ele da prisão e disse: contem a Tiago e aos irmãos. Tiago aqui, o apóstolo Tiago, esse que escreveu o livro de Tiago. Por quê? Sabe por quê que ele mandou falar Tiago? Porque Tiago era um daqueles que era incrédulo. Quando Jesus começa a trabalhar na vida de Tiago e ele começa a perceber quem é Jesus, quando Jesus começa a passear pelas ruas, Tiago vendo, ele começa a compreender e cair a ficha. Quando cai a ficha, Tiago escreve aquela epístola de Tiago que carrega seu nome na Bíblia. É um dos livros que fala mais sobre o quê? Língua. O poder da língua. Por quê? Porque ele era um incrédulo. Por isso Pedro diz: conta para Tiago o que Deus fez mais uma vez com o seu grandioso poder e conta para os seus irmãos. Agora, nós somos estimulados, estímulo a cumprir o nosso chamado. Note que Pedro foi lá, ele foi para a igreja, se comunicou com os irmãos, falou, mas ele diz uma coisa interessante: agora vocês vão falar aquilo que Deus fez por mim para outros. Faça a mesma coisa você, meu irmão. O que Deus tem feito na sua vida não é problema. Deus só deu problema para você? Então está na hora de fechar a boca e deixar de ficar contando problema. Fale daquilo que Deus fez pela sua vida. Nessa comunhão, nessa reunião que nós estamos aqui junto como igreja, fale daquilo que Jesus fez por você e para a sua vida. Em Salmo 66, versículo 6 diz: venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhe o que ele fez por mim. Eu vou contar o que Deus fez por mim. Como é que está a família? Meu irmão, estou em dificuldade, mas olha, Jesus tem feito tanta coisa boa. Tem mudado as suas coisas na minha vida, tão legal, tão interessante, que eu estou começando a perceber. Eu era uma pessoa que mentia, não estou mentindo mais. Eu era uma pessoa que amava pouco, estou amando mais. Eu era uma pessoa que tinha pouco tempo, agora estou com tempo. Olha como é bom. Tudo isso Jesus está fazendo lá no meu GR, e eu estou sentindo isso. Eu vou para a igreja e quando saio de lá, eu vejo que Deus tem mudado a minha forma de percepção, minha comunhão, o meu jeito de agir e de ver. Em Salmo 146, versículo 7, diz assim, ó: ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. Esta noite, se você que está preso aqui por algum problema, dificuldade, assolação, depressão, ansiedade, alguma coisa está atormentando teu juízo, tu não está conseguindo dormir direito, tu está pensando em dificuldade, creia, o Senhor veio esta noite para libertar. Creia nisso. Se você crê nisso, diga aleluia. Aleluia. Ele veio aqui com o anjo dele para libertar eu e você, se existir alguma prisão. Esta noite ele quer libertar você. E para concluir, meus irmãos, não menospreze o poder de uma igreja que clama ao Senhor junto, unido, vivendo o amor e o compromisso. Amém? Não despreze a igreja que vive junta. Não despreze. Essa palavra fala tanto aos nossos corações, que são tantos ensinamentos. É tão forte. Às vezes a gente até diz, né? É forte, né? É forte, né? É porque é forte mesmo. Palavra que vem aos nossos corações. A igreja que clama e está junta, pessoas recebem refrigério. A igreja que clama e está junta, as barreiras são quebradas. Nós cantamos a música de Pedro aqui. A igreja que clama e está junta, percebe a importância da comunhão. A igreja que clama e está junta, coisas extraordinárias acontecem. E a igreja que clama e está junta, somos estimulados a cumprir o nosso chamado. Amém?
Que Deus abençoe assim a sua palavra. E eu quero que você, nesse momento, a Bíblia relata do capítulo que a pessoa está passando. Deus vai me dar resposta.